Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler João, capítulo 17, a partir do versículo 13, diz assim: Mas agora vou para ti. Digo desta forma enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, olha aqui o que Jesus fez aqui. Ele orou por nós. A graça, nós vivemos o favor de Deus. Favor é graça, um favor, uma graça, um favor não merecido. É um benefício. Jesus, ele morreu na cruz por nós, foi um favor que ele nos fez. Ele nos comprou de volta, nos devolveu de volta para Deus. Ele nos reconciliou. Hoje nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Ele nos reconciliou com o Pai. E aqui Jesus, ele fez uma oração. Ele não pediu para que Deus nos tirasse do mundo, mas para que Deus nos guardasse, nos protegesse do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra que nos santifica, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos aperfeiçoa, é a palavra que nos molda, é através da palavra que nós trazemos aquilo que está nas trevas para a luz, é através da verdade que nós confessamos aquilo que tem dentro de nós. É através da palavra que somos libertos. Eu já vi muitas pessoas na igreja que nunca manifestaram um demônio, porque eles receberam a palavra e a palavra os libertou. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu já vi mãe de santo na igreja e não manifestou demônio. Por quê? Porque ela conheceu a verdade, ela foi liberta, ela não manifestou. Por quê? Porque quando ela ouviu a palavra diz o quê? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Eu preciso ouvir. No momento que eu ouço a palavra, eu ouço aquilo que Deus está falando ao meu coração, a fé é gerada.
A fé, ela é gerada no meu coração. Eu preciso ouvir, como eu já falei nos devocionais anteriores. Escutar é diferente de ouvir. Eu preciso ouvir e praticar. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu estou ouvindo. Eu preciso praticar a palavra. Eu preciso estar vestido de toda a armadura de Deus, saber manejar bem a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? A espada do Espírito é a palavra. Eu preciso ter conhecimento dela. Eu preciso orar. Eu preciso ler as Escrituras. Quando Deus chamou Josué, ele disse para o Josué: tão somente esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo, e não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Por que Deus disse isso para o Josué? Porque ele ia precisar da palavra, daquele suporte, ele ia precisar da base. Ele ia precisar nos momentos em que ele estivesse ali passando por calúnias, injúrias, difamações, aquele povo murmurando, aquele povo reclamando o tempo todo, como eles faziam com Moisés. Então ele precisaria de forças. E quando eu estou firmado na rocha, firmado na palavra, é como Jesus disse, o insensato, aquele homem tolo, ele foi comparado a um homem que construiu a sua casa na areia. Veio o vento forte, veio tempestade e levou aquela casa. Mas aquele que firmou a sua casa na rocha, bateram os ventos, foi forte ali, mas ela não ruiu, ela não caiu. Por quê? Porque a base, o alicerce na nossa vida deve ser a palavra. O pastor falou algo no culto ontem que me chamou a atenção, né? Ele disse que um dia, um pregador, ele disse assim, que se a tua casa, a luz da tua casa, ela fosse acesa através da tua oração, ela estaria no escuro ou ela estaria numa claridade completa. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela é movida em oração. Em vários versículos nós somos movidos a orar. Em Efésios, né, no devocional anterior ali, a palavra fala, orando incessantemente por todos os santos, com súplicas, com ações de graças. Por quê? É através da oração que há um mover. Quando você ora, no mundo espiritual há um grande mover ao teu favor. Deus, a palavra diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Ele ouve a tua oração. Assim, quando o anjo chegou para o Daniel e ele disse, Daniel, desde o primeiro dia que você orou e você colocou o teu coração a buscar a Deus, Deus ouviu o teu clamor. Então Deus ouve. A palavra diz que quando o justo clama, Deus ouve sim. Então não caia nas mentiras do diabo, achando que Deus não ouviu tua oração, que isso, que aquilo. Ele vai tentar minar a tua mente, dizendo, tá demorando, você não vai conseguir. Não, isso aí não é para você. O diabo vai tentar. Ele vive de tentativas e não se esqueça que ele é o tentador. Ele tenta. Se ele vai conseguir, depende de mim e de você. Agora, quando eu não desisto, Jó disse, determinando tu algum negócio. Ser-te-á firme e a luz brilhará no teu caminho. A palavra, gente, o salmista disse, luz para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada, ela é a lâmpada. Quando você liga uma lâmpada, você entra numa peça que ela está escura. Quando você liga, ela não clareia. Assim é a palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu
caminho. Ela é a lâmpada que deve estar sempre acesa na nossa vida. E ela ilumina o nosso caminho. Ela nos dá direção. A palavra nos conduz. Quando nós oramos e o Espírito Santo de Deus, perdão, gente, eu bati ali com a Bíblia. O Espírito Santo, ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a instrução. É ele que nos convence, não vai por aí, vem por aqui. E é assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz, né? Para você ver, quando nós oramos, Deus ele nos direciona. Nós estávamos ali orando, né? E vendo, vou dar um exemplo simples para você. Aonde nós iríamos, né, fazer o seguro do carro. Daí o meu esposo estava vendo aqui, ali, né? E veio uma proposta também, acho que de São Paulo. Ele disse, bah, amor, eu pesquisei, eu vi que é um negócio certo, mas quando ele falou aquilo ali me incomodou. E eu disse, tem certeza? Eu disse para ele, vamos olhar mais a fundo. Aí ele foi abrindo os PDFs e foi lendo. Na verdade, era uma cooperativa. Aí eu disse, eu não gostei disso, amor. Eu disse, eu acho que eu prefiro que seja algo aqui da cidade. Glória a Deus, né? Nós nunca precisamos acionar o seguro. Eu disse, né? Em nome de Jesus não vai ser necessário. Mas ele disse, é verdade, eu vou olhar aqui. Aí quando nós começamos a analisar, nós vimos, né? Que não era fraude, mas que não era igual, né? A uma agência, né, de seguros ali onde você vai, onde eles fazem as cotações ali, eles também faziam, só que de uma forma diferente. Ali era uma cooperativa, né? E ali a gente já vem com tudo na mão, documentos, papéis, tudo assinados, né? Então, para você ver que quando nós oramos e nós pedimos a direção, o Espírito Santo, ele nos dá o alerta. Aquilo não me cheirou bem, como diz o outro, assim, não gostei muito, né? Então nós fomos olhar mais a fundo e optamos, né, a fazer o seguro aqui na nossa cidade mesmo. Então nós precisamos seguir a direção de Deus, e o Espírito Santo ele faz isso. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós oramos, quando nós pedimos a direção de Deus, Deus ele nos mostra. Não vai por aí, vai por aqui. Então, assim, foi algo que o Espírito Santo me colocou aqui para falar da questão do seguro. Se eu tivesse ido por lá, né, que nunca seja necessário a gente usar, mas vai que, né? E daí? Como seria? Então, como diz a minha mãe, a gente não se troca o certo pelo duvidoso. Então, onde há dúvida, Deus não opera. Então, nós precisamos ser sensíveis ao toque do Espírito, a ouvir a voz do Espírito. Quando ele fala, não é por aí, é por aqui. Aí, quando você teima ir por aqui, se era para você ir por lá, você quebra a cara, você se frustra. Aí, muitas pessoas culpam a Deus. Ah, mas eu fiz tudo certo. Não. Se você tivesse feito tudo certo, então não teria dado errado. É porque você não seguiu a instrução. E muitas pessoas às vezes são movidos emocionalmente, mas ela não ouve a voz do Espírito. Ela não ora. Eu lembro que um dia, né, um pastor disse assim, que se você receber uma proposta de algo, um trabalho, alguma coisa, e a pessoa disser para você pegar ou largar, larga. E ele disse assim, sabe por quê? Se eu não tiver tempo para orar e esperar Deus me dar uma direção e a pessoa ficar te pressionando, larga porque é fria. É fria.
Eu lembro que um dia, né, depois que eu falei isso, umas pessoas disseram, por que a senhora não falou isso antes, né? Então, por que, gente? A gente precisa ser sensível. Eu preciso orar primeiro. Essa história de pegar ou largar, não. Quanto tempo eu posso te dar uma resposta depois? Não, tem que ser agora. Já diz um não. Por quê? Tudo que você é pressionado, que você não vai ter tempo de orar e pedir a direção de Deus, cai fora porque é fria. É uma cilada do diabo. O diabo está aí, armando. Ele é astuto, ele tem tempo. É igual um assaltante de banco, eles têm tempo. Eles ficam ali, analisando o movimento do banco, quantos vigilantes tem, a saída da cidade. Vocês acham que um assaltante ele vem para assaltar assim? Eu vou decidir, não, vou assaltar aquela casa agora, eu vou entrar ali. Não. Eles analisam, eles observam se tem gente em casa, se tem cachorro, se tem alarme, o que tem. É o que eles fazem. E assim é o diabo, gente. A palavra diz o quê? O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. Então ele anda ali, à espreita, observando, cuidando. A pessoa abriu uma brechinha, ele, vai lá, demônio, vai tu lá. É assim. É o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, ele age assim. No mundo jaz o maligno. Por isso que Jesus fez esta oração. Pai, eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. Guarda eles. Porque nós precisamos, gente, ser guardados pela palavra. Jesus, ele frisou aqui. Ele disse: não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Nós só vamos ser santificados através da palavra que nós ouvimos. Ali nós vamos nos limpando, nós vamos nos purificando, nós nos examinamos através da palavra. Por isso que eu tenho que ouvir e analisar. E o que Deus falou, eu estou fazendo? Senhor, eu acho que não. Isso aqui está errado, Pai. Me ajuda. É isso que Deus faz. Quando a palavra diz examine-se, pois o homem a si mesmo, nós nos analisamos em tudo. Somos nós que fazemos uma análise da nossa vida. Nós que escolhemos a bênção ou a maldição, abençoar ou amaldiçoar. Nós escolhemos o que nós queremos, o que eu vou plantar. Só que eu não escolho o que eu vou colher. O que eu plantei, eu vou colher. O que eu semeio, eu colho. Então, a palavra, ela me santifica. Ela guarda, o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando nós temos o nosso coração cheio da palavra, cheio da presença, nós não nos contaminamos com as coisas do mundo. Não deixamos nada minar nossa mente, nada descer para o nosso coração. Nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se eu olhar para o homem, eu não vou ficar em lugar nenhum. O homem é falho, por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. O autor por quê, gente? Porque ele morreu numa cruz, ele ressuscitou no terceiro dia, ele pagou um preço, ele levou a minha culpa, a minha dor, o meu pecado, a minha doença, a minha enfermidade, ele levou tudo sobre si. Jesus levou tudo sobre si. Então, eu não preciso ficar perecendo mais na mão do inferno. Eu não preciso ficar mais aqui sofrendo, não. Ele pagou um preço muito alto.
para que nós pudéssemos estar aqui vivendo esse favor, vivendo na graça hoje, no benefício. O que nós usufruímos hoje foi o benefício que nós recebemos de Cristo lá na cruz. A remissão dos pecados, a vida eterna, uma vida plena, santa, viver em novidade de vida, viver o algo novo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos ter o bom ânimo, nós estamos no mundo, não pertencemos para ele, mas nós vamos passar lutas, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar o dia mal, os dias difíceis, como diz a palavra, nós vamos passar por leves e momentâneas tribulações. Vamos, a palavra diz isso, mas nós precisamos desse alicerce, nós precisamos ouvir e praticar aquilo que nós estamos ouvindo, autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, porque através do sacrifício dele, nós fomos comprados, nós fomos resgatados, e ele consumou tudo lá na cruz, quando Jesus disse: está consumado. Ou seja, eu levei o pecado de vocês, a culpa, a dor, o sofrimento. Agora vocês foram resgatados de novo. O véu se rasgou de cima a baixo, ele nos deu acesso ao trono do Pai. Você quer algo melhor do que isso? Não. Isso não tem preço. Jesus pagou um preço muito alto. Eu não posso ser ingrata. Eu tenho que me lembrar todos os dias de onde Jesus me tirou. Como é que eu estava quando ele me encontrou? A palavra diz que ele me amou primeiro, que ele me tirou das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Porque todo mundo andava nas trevas antes de conhecer Jesus, e a palavra, a verdade que nos purificou, que nos santificou, a palavra que é viva e eficaz, é a palavra que sai dos nossos lábios, é através da palavra que nós somos limpos, que nós somos santificados, curados, libertos, transformados. Nós só vamos viver o melhor de Deus quando nós começarmos a praticar o que a palavra ensina, seguir os ensinamentos de Cristo, viver de acordo com a vontade de Deus, dizer: Senhor, eu estou fazendo o que é certo, eu estou fazendo o que te agrada, Pai, ou o Senhor quer que eu faça algo mais? Não é viver da força do nosso braço. A palavra diz: maldito é o homem que confia no homem e na força do seu poder, mas bendito é aquele que confia no Senhor e na força do poder do Senhor, não no homem, mas em Deus. Eu devo confiar em Deus, crer de todo o meu coração. A palavra diz: se tu creres, se tu confessar Jesus e tu crer que ele ressuscitou dos mortos. Se eu não crer, se eu não confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, ninguém vai ter a salvação. Eu preciso crer que Deus enviou Jesus, que ele veio, que ele morreu na cruz, que ele me salvou, que ele me comprou, que ele me resgatou. Se eu não crer, nada vai acontecer. Eu não vou viver o algo novo, o melhor de Deus, se eu não crer. Eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso declarar a palavra, confessar a palavra com os meus lábios, para poder viver esta graça, para poder viver esse benefício, esse favor de Deus na minha vida. E você também só vai viver o favor de Deus no momento em que você tiver os teus olhos fixos em Jesus. Então que você guarde esta palavra no teu coração, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam edificadas, renovadas, cheias da tua graça, cheias da tua luz, cheias da tua presença, Pai, e que o Espírito Santo possa estar falando mais ao coração de cada uma delas, revestindo elas de poder, limpando, purificando, santificando através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Pai,
E nós oramos pelo nosso estado, oramos pelo nosso país, te agradecendo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem ouvido a nossa oração e nós sabemos que as nossas súplicas têm chegado ao teu trono de glória, Pai. E que o Senhor está revertendo situações, o Senhor está provendo, Pai, todas as coisas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.